Bom, vamos começar então, ok? Quem está entrando agora, que eu não dei bom dia ainda, bom dia. Nós temos um exercíciozinho para corrigir da página 206 e 207, tá? Vamos começar então corrigindo essas duas páginas, para depois a gente continuar. Quem está sem o caderno aí perto, já pode pegar o caderno, que a gente vai precisar também do caderno. A gente tem um exercíciozinho para fazer no caderno, depois que terminar de corrigir o livro. E na outra aula nós temos mais uma coisinha nova para a gente aprender. Bom, vamos então. Vou começar então pela 206, tá? Correção da página 206. Mais coisa nova, professora? Que isso, chega? E tem muito mais ainda, tem muita coisa ainda. A Aline querendo nos encher de matéria. Nada. Mas você já viu a grossura do nosso livro? É muita coisa. Mas é fácil, não é difícil, não. Fiquem tranquilos. Bom, então vamos lá na 206, quem está chegando aí agora. Número 3, ó. Oi, fala, Rian. Eu falei que os de química é fácil, os de física que é difícil, que a gente tem que gravar cálculo. Mas não é difícil, não. Vai dar tudo certo. É fácil. Aí tem algumas pessoas entrando ainda. O pessoal hoje ficou um pouco mais na cama. Bom, vamos lá então. No número 3 da 206, nós temos aí as 3 leis de Newton. E aí, na outra coluna, a gente tem alguns comentários relacionados a essas leis, tá? E aí a gente tem que descobrir a que lei está pertencendo isso aí. Então, vocês podem ligar ou então fazer a relação do número com a letrinha, tá? Vocês podem escolher aí, ou colocar a relação do número com a letrinha nessa linha aí embaixo, ou então ligar. Eu fiz os dois, eu liguei e coloquei aí o número romano com a letrinha correspondente. Vamos lá, então. Na letra A, ó, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, mostra que a força resultante sobre um corpo é resultado da multiplicação da massa do corpo por sua aceleração. Que lei é essa? A primeira, a segunda ou a terceira? É a segunda. Isso, muito bem. Com relação ao princípio da dinâmica, é a segunda lei de Newton. Então, letrinha A com o número 2, ou o número 2 com a letrinha A, ou então vocês liguem aí. Aí depois na letra B, ó. Bom dia, Maria Eduarda. Um jogador de tênis rebate uma bola. Podemos dizer que a raquete exerce uma força na bola de tênis, assim como a bola também exerce uma força sobre a raquete. Que lei é essa? É a terceira. Terceira, isso que a gente viu da ação e reação, né? Então, a letrinha B com o número 3, ou o número 3 com a letrinha B, como vocês preferirem. E a última, Eric estava dentro de um ônibus em movimento quando esse freou bruscamente e arremessou Érica para frente. O mesmo exemplo que a gente viu no livro, né? Tinha um passageiro lá dentro do ônibus, o ônibus freou e ele foi para frente. Que lei corresponde a essa situação? A primeira. A primeira lei, exatamente. Muito bem. Então, essa questão é bem fácil, porque estava igualzinho no livro, né? Até os exemplos eram parecidos. Só que antes ele tinha dado o exemplo da bola de basquete, aí agora aqui ele deu de uma raquete de tênis, mas também estava
bem parecida. Página 206, Caetano. Então, vamos lá, para quem está chegando agora, eu vou colocar aí a resposta no chat. Número 3, para não ficar perdido. 1. C. 1C. 2A. E 3B. Ok? Essa foi a sequência da relação aí. Aí, número 4, ó. Observe a ilustração a seguir. Letra A. O que o Rodrigo deve fazer para que a maçã chegue até Karina? Bom dia, Pedro. Dá um impulso para ela ir. Eu posso falar também da maneira mais formal, que é proporcionar força sobre a maçã, fazendo o objeto ir em direção a Érica, a Catarina. Isso aí, muito bem. Que isso? Muito Tem um bem. advogado aqui. Tá vendo? Vamos lá, Era então. isso Número mesmo? 4. Tá certo que eu Tá falei? certo. Tá. Caraca! Eu falei brincando. Rodrigo. Tá vendo como é fácil a matéria? Não é difícil. Deve empurrar peraí. Empurrar. Página 206. Estamos corrigindo o número 4. Bom, eu estou tentando escrever, porque toda hora entra um, aí bloqueia a minha digitação aqui. Rodrigo deve empurrá-la. Aplicando uma força sobre ela. Ou algo parecido com isso, que foi o que vocês colocaram. Colocaram a mesma coisa, só que com as palavras de vocês. Essa era a letra A. Aí a letra B. Qual lei de Newton mais se relaciona com a resposta anterior? A primeira, a segunda ou a terceira lei? A segunda lei. Isso aí. Qual é o nome da segunda lei? Aí você me pegou. Tem uma colinha lá no número 3, na parte de cima. Princípio fundamental da dinâmica? Isso, dinâmica. É isso? Isso aí. Ah, dinâmica. Professora, a gente vai ser Eu só falei obrigado dinâmica. a gravar esses nomes, dinâmica, etc. Não, não. É só entender que tem essas três e que cada uma representa uma coisa, tá? Mas não precisa saber o nome certinho, não. Na prova vai cair mais ou menos igual a esse exercício aqui. Vai ter um exemplo para vocês conseguirem perceber que lei que é. Se é a primeira lei, se é a segunda lei ou se é a terceira lei, tá? Bom, agora na letra C. A última questão, quem está entrando agora, ó, as respostas estão no chat. Corrigimos a número 3, 4, letra A e B, e agora vamos
para C. Sabendo que a maçã tem Professora, massa de 100 gramas... professora, Oi. mesmo quando você escreve lá aí no chat, não fica pra quem entrou agora. Tipo, saí e entrei, vai sumir o chat todo. Ah, entendi. Alguns alunos relatam isso mesmo, Por isso é recomendável que você fazer o sai. seguinte: Aí depois, pegar, dar Ctrl C depois e assiste no Ctrl V. gravado. Quando eu terminar aqui, eu dou uma... Vou repetir, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Não. A Ana Clara está falando que depois ela manda, ó. Ok, Ana Clara. Então, vamos lá na letra C. Qual é a intensidade da força que Rodrigo precisa aplicar na fruta para que ela adquira uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado? Para fazer esse cálculo, vamos desconsiderar o atrito existente entre a maçã e a mesa. Faça os cálculos no caderno, mas não precisa no caderno aí, não. Dá para fazer o cálculo aí mesmo, tá? Que cálculo que nós vamos fazer? Ó? Força resultante... Opa, não foi aqui para mim. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A fórmula é essa. Dá 400, né? Dá A gente... 400, Oi? né? O 100 está em gramas, a gente não pode utilizar em gramas. A gente tem que utilizar em quilos. Então, a gente vai colocar no lugar do 100, 0,1. Tá? Era igual o modelo, ó. Tinha um modelo aí numa página anterior que a gente fez. Na página 202, o da laranja. O probleminha da laranja, que o livro fez, ele colocou como a laranja pesando uma massa de 300 gramas. Só que a gente não pode usar em grama, a gente tem que usar em quilo. Aí, o que ele fez? Ele transformou 300 gramas em quilo, que é 0,3. Então, aqui, se a gente tem 100 gramas, a gente tinha que transformar também para quilograma, que é 0,1. Tá? A gente tinha que fazer igualzinho o modelo da 202. Ok? Aí, então, a gente vai colocar, ó, força resultante igual a 0,1, que foi o que a gente transformou, vezes 4. Força resultante igual a 0,4 Newton, né? Olha lá, coloquei no chat. Vou mostrar aqui para vocês também. Deixa eu fechar aqui para eu poder ver minha câmera. Ver se vocês conseguem visualizar. Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Tá? Vai ficar assim. Toda vez, então, que a massa não tiver em quilograma, eu não vou fazer essa maldade com vocês, não, tá? Quando eu pedir para Obrigado, Aline. calcular isso, Obrigado. eu já vou dar a massa em quilograma, tá? Mas o livro, ele é malvado, então ele faz isso com vocês. Ele deu a massa em grama para vocês transformarem em quilograma. Aí 100 gramas é 0,1 quilogramas. Aí depois era só multiplicar na calculadora. 0,1 vezes 4. Dava até para fazer na cabeça essa, né? Igual a 0,4 newtons. Tá? Mas toda vez que eu for pedir a força resultante, aí eu vou dar sempre para vocês já em quilograma, que aí não vai precisar transformar.
certo? Conseguiram corrigir essa? Sim, sim. Bom, ok, então. Então, agora vamos corrigir a página 207. Número 5. Veja a fotografia abaixo. Aí tem aí, ó, algumas pessoas praticando canoagem, né? Um esporte até olímpico agora. Aí tá lá, ó, analise as afirmativas a seguir, escreva V para verdadeiro e F para falso e reescreva as sentenças incorretas no caderno corrigindo-as. Também não precisava usar o caderno não, porque dá para corrigir aí nesse espacinho de baixo. Aí tá lá na primeira, ó. No momento em que os participantes da canoagem remam, a água não aplica nenhuma força nos remos. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, muito bem. Falso. O que está de errado aí nessa frase? Não. Alguma coisinha. Não aplica. Aplica força. Isso, esse não, né? Ele colocou, ó, no momento em que os participantes da canoagem remam, a água não aplica nenhuma força nos remos. Esse não estragou tudo. A gente vai copiar a frase toda sem o não, porque aí a gente vai estar corrigindo. No momento em que os participantes da canoagem. Só deu uma arriscadinha no não. Letícia falou que Nenhuma. riscou não. Pode ser também. Tem que riscar também nenhuma, né? Oi? Tem que riscar também o nenhuma. Porque senão fica a água aplica Ah, nenhuma sim. força no gelo. Também, isso. O não e nenhuma. A água aplica força nos remos, exatamente. Então, vamos tirar o não e o nenhuma. Quem quiser pode fazer como Letícia fez, riscou, né? Deu um xizinho no não e no nenhuma, ok. Já transformou a frase, ela já ficou correta. Aí na segunda, quando os participantes de canoagem remam, eles aplicam uma força na água e, de acordo com a terceira lei de Newton, a água aplica uma força nos remos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso aí, verdadeiro. Então, essa não precisa mudar nada. Na terceira, os participantes não precisam remar em sentido contrário ao que eles desejam se deslocar. Verdadeiro ou falso? Falso, muito bem. Essa aí a gente só vai tirar. Mas não seria então questão de corrente? Se eles estão a favor da corrente, então eles vão estar se mexendo. Isso aí. Então a gente vai tirar também a palavrinha não. Os participantes precisam remar em sentido contrário ao
ao que eles desejam se deslocar. Aí, na quarta alternativa, a força aplicada pela água nos remos tem sentido contrário à força dos remadores, e por isso eles precisam remar em sentido contrário. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem. E a última alternativa, as forças de ação e reação ocorrem aos pares, com mesma intensidade. Verdadeiro? Verdadeiro. Negativo, é negativo. É falso. Falso? Sim, porque cada um aplica uma Não. certa intensidade de força. Positivo, pô, positivo. Verdadeiro também. É, ué. É verdadeiro. O cara fica assim, ó. Juntinho, eles não ficam em cada... Isso aí. São sincronizados os movimentos, né? Quando um vai, todos eles são obrigados a irem juntos, senão não chega ao objetivo. Que é ir para frente, né? Se deslocar para frente. Tá? Agora vamos no 6. Um astronauta, vestindo seu traje espacial extraveicular, tem peso de 1.764 newtons na superfície da Terra. Em uma missão na superfície da Lua, o astronauta relatou estar se sentindo mais leve. Explique por que o astronauta teve essa sensação. Eu botei a gravidade na Lua é maior, sendo assim, qualquer um ficaria mais leve nela. Repete de novo, que eu não entendi o seu início. A gravidade na Lua é maior, sendo assim, qualquer um ficaria mais leve nela. É maior, não, é menor. Olha só, na Lua é 1,67. Na Terra é 9,8. 9 é maior do que 1, certo? Na Terra é 9,8. Na Lua é 1,67. A Lua é menor. Sua resposta está certa, só que só essa palavrinha aí que você colocou maior é que inverteu a questão. Tá Na bom. Lua, a gravidade é menor que na Terra. Marcos Vinícius falou que na Lua não tem gravidade. Tem sim, Marcos Vinícius. A gente copiou aquela tabelinha na semana passada e fizemos a Lua. Então tem também. Fizemos do Sol. Então tem também. Não são só nos planetas, não. Se não tivesse Tá? gravidade, eles não estariam pisando lá. Eles estariam flutuando. É. Agora na B. Essa B aí, ela está um pouco invertida com relação à fórmula que a gente aprendeu, tá? De repente, essa aí, não sei se vocês acertaram, porque olha só, ele colocou assim, ó, sabendo que a aceleração da gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e que na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, determine a massa do astronauta e sua roupa.
faça os cálculos no caderno. Dá para fazer aí também. Só que a gente viu o seguinte, nós estudamos a fórmula do peso. A fórmula do peso é P igual a massa multiplicada pela gravidade, certo? Só que aí, ele está dando para a gente a gravidade da Terra, a gravidade da Lua, e lá em cima no probleminha, no número 6, ele está dando o peso. Então, se ele está dando peso, a gente não pode calcular o peso, porque o peso a gente já tem. O que está faltando aí para a gente? A gente tem o peso e a gente tem a gravidade. Está faltando o que para a gente descobrir? A massa? A massa, tá? Então, eu acho que é dessa fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que vocês, às vezes, fazem assim em matemática também, porque em matemática aparece dessa forma. Deixa eu fechar meu chat aqui para vocês. E vai aparecer a equação do segundo grau aí do nada. Isso, olha só. A fórmula que a gente estudou foi aqui. P igual a massa multiplicada pela gravidade. Tá? A gente não vai calcular o peso, porque o peso a gente já tem. A gravidade a gente também tem, mas a gente não tem a massa. Então, como a fórmula ó, fica em o que era uma multiplicação, vai virar uma divisão, ó. Então, se a gente quer a massa, que é a única coisa que a gente não tem, a gente vai colocar massa igual ao peso dividido pela gravidade. Tá? Qual é o peso que apareceu aí no probleminha? 1.764. Aí ele dividiu pela gravidade. Tá? Deixa eu só conferir aqui na minha calculadora um negocinho aqui, rapidinho. Mil setecentos e sessenta e quatro. Ah, ok. Olha só. Deixa eu corrigir aqui um negocinho. É 9,8. Eu esqueci de colocar o 0,8 aqui, ó. Aqui embaixo, é 9,8, que é o que está falando aí da Terra, a gravidade da Terra. Então, 1.764 dividido, que vai dar a massa de 180 quilos. Certo? Também não vou fazer essa maldade com vocês, não, tá? Quando a gente estiver calculando o peso, vai ser o peso mesmo, vai aparecer para a gente procurar um probleminha a massa e para pesquisar a gravidade lá naquela tabelinha. Eu não vou colocar para vocês fazerem essa inversão aqui, não. Tá bom? Professora, tem alguma variação além dessa? Não, não tem, não. É só essa mesmo. Ainda bem. É que esse livro, ele castiga um pouquinho. Então, vamos lá. Vou colocar isso aí no chat. Vou ver se eu consigo colocar. Vamos lá. Castiga um pouquinho, é pouco. Ele é malvado. Esse livro é malvado. Número 6, letra B. A pior parte é que ela fala assim, não, é fácil. Óbvio, o cara é o Flash da matemática, não tem como. Peraí, vou colocar um pouquinho mais de espaço. N igual a
Como é que eu vou colocar esse dividido? Vou botar uma barrinha. P dividido por G. M igual a 1.764 dividido por 9,8. Vai dar uma massa de 180 quilogramas. Pronto. Bom, então, conseguimos corrigir nossa atividade, que vocês reclamaram tanto semana passada que ia ter dever de casa. Um dever fácil desse. Agora nós vamos usar o caderno, tá? Então, peguem aí Olha, o caderno de vocês e aquela tabelinha que a gente copiou semana passada com a aceleração da gravidade de todos os planetas e da Lua e do Sol. Vê aonde vocês copiaram. olha, Oi. o problema não é a atividade, o problema é que é muita atividade passando ao mesmo tempo, que a gente fica com muita coisa na cabeça. Caraca, tem atividade de alimento, tem atividade de português, tem atividade de matemática, atividade disso, atividade daquilo, é muita coisa. Esse é o maior problema. Tá, então, já que vocês estão contando as mazelas de vocês, eu vou contar a minha também. E eu que dou aula para todo mundo, imagina, ter que vigiar a atividade de todo mundo, Verdade, ele corrigir dá aula tudo, olha pra só. todo mundo. Imagina, cada um com seu fardo, né? A gente tem que conseguir carregar o nosso fardo, não tem jeito. O fardo de Isso é vocês, como estudante, é esse, não tem jeito. Se não passar Né, de ver, não tem gente? correção. Se não passar correção, não tem É, dificuldade. tá. Mas aí como é que a gente aprende? Se eu não passar o dever, a gente não consegue assimilar, a gente não consegue aprender. Aline, eu acho que a pior parte de ser professor é a parte É maldade, de hein? prova. Né, não. Tá vendo como vocês conseguiram até filosofar nas respostas? Se a gente não tivesse fazendo os exercícios, vocês não iam conseguir pensar para poder responder dessa maneira que vocês responderam aí. E eu filosofou aí na primeira questão. Eu falei de uma maneira linda. Eu Tá conjuguei vendo? verbos aqui. É só falei de uma maneira exercitando mais que a linda. gente. Só exercitando que a gente consegue. Do contrário, a gente não consegue, não. Bom, pegaram o caderno, então? Sim. O que vocês estão falando aí, gente? E olha lá, que é isso? Não tô sabendo disso não, mano. Não, isso aí vocês vão receber um comunicado para ir lá na escola, pegar o simulado da FTD, aquele da FTD, que vem um caderninho com várias questões de todas as matérias e um cartão resposta. Aí vocês vão pegar lá na escola e vão fazer esse simulado, tá? Pode consultar no material que vocês têm. Não tem problema não. Beleza. Vai valer ponto, sim. Vai valer como ponto do teste do terceiro bimestre, tá? Aí, quando vocês terminarem, a escola vai marcar uma outra data para vocês entregarem, e aí a gente vai lá pegar para corrigir. Esse vai ser o teste do terceiro bimestre de vocês. Aí, depois, em setembro, vocês vão fazer uma prova. Aí, a prova vai ser pela plataforma. Tá? Igual vocês fizeram aquela primeira. Certo? Ok? Então tá, então vamos lá. Mas tipo, eu não sabia disso não. Não sabia? Não. Então, fica atento aí. Eu só não sei qual é o dia que vocês têm que ir, mas... É dia Falou 20. ontem. É amanhã. Não, é quinta. É Depois quinta. Tá, Se eu não me engano, então fiquem atentos aí. manda um aviso lá no grupo, por favor. Tá? Já. Posso, então, começar o exercício? Pera aí rapidinho, Aline. Pera aí rapidinho. Tá, pega um caderno aí.
A última vez que você usou o caderno, você parou em que letra ou número? Foi, foi semana passada. Sim. Aí parou na B? Ai, Pra mim ela parou na B e a pergunta era qual é o peso de um objeto, do objeto 2 na Terra. isso, Sim. isso aí. É. Ah, sim, sim. Isso mesmo. Certo? Esse foi o exercício 1. Agora nós vamos fazer, sobre essa mesma matéria, tá? Uma continuação. Nós vamos fazer o exercício 2. Vou colocando no chat por enquanto, até todo mundo pegar, tá? Número 1, então, escreva a fórmula do peso. Então, no número 1, é só para escrever a fórmula do peso. Vocês podem pular aí 2 linhas. Uma para escrever a fórmula e uma para não ficar agarrado com o número 2. Aí, número 2. Calcule o peso. Pode ir, falar dois. Número 2. Calcule o peso dos objetos A uma para deixar quantos linhas? A número 1 é só para colocar a fórmula do peso, escrever a fórmula do peso, só. Número 2, então, calcule o peso dos objetos. Ponto na mesma linha. Estou colocando no chat, Rafael. Ó, o enunciado do número 2 está no chat também. Calcule o peso dos objetos. Observe sua massa e consulte sua gravidade na tabela dada. Então, vocês vão ter que pegar aquela tabelinha da semana passada, tá? Cinquenta quilos. Ali, número 1 é o que mesmo? Escreva a fórmula do peso. Ah, tá só isso? Não tem problema. Ó, só escrever a fórmula do peso. Aí o número 2, calcule dos objetos. Observe sua massa e consulte sua gravidade na tabela dada, aquela tabelinha da semana passada. Aí na letra A, 50 quilos em Vênus. Aí vocês vão pular 4 linhas. E vão fazer a letra B. A letra B é 40. 40 quilos em Mercúrio. Bom, para quem está perdido,
Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Ver se dá para ver. Ó. Número 1, escreva a fórmula do peso. Aí é só para colocar a fórmula. Número 2, calcule o peso dos objetos. Observe sua massa e consulte sua gravidade na tabela anterior. Letra A, 50 quilos em Vênus. E letra B, 40 quilos em Mercúrio. 5 minutinhos para fazer essas duas questões. Do mesmo jeito que a gente fez na semana passada, vai usar a fórmula do peso. Peso igual a massa multiplicada pela gravidade. Aí, no lugar do M de massa, vocês vão colocar a massa do objeto, ó. Na letra A é 50 quilos, na letra B é 40. E no G de gravidade, vocês vão lá na tabelinha e vão procurar a gravidade de Vênus, que está na letra A, e a gravidade de Mercúrio, que está na letra B. Certo? Peguem uma calculadora aí que fica mais fácil de vocês calcularem. Quando terminarem, me avisa. Oi, Rian, quer falar alguma coisa? Não, eu só tô perguntando se é só isso. É, só isso. Por enquanto, só. Daqui a pouco tem mais. Quem tiver com dúvida, pode chamar. Lembrando que em todo cálculo vão ter que aparecer 3 etapas, tá? Primeiro, vocês vão colocar a fórmula. Segundo, o desenvolvimento. E terceiro, a resposta com a unidade de medida. O Aline, tem que usar, tipo, Use. certinho um negocinho do M, aí bota igual a P e embaixo o G. Aí qual vai ser o número que vai ficar no lugar do G e do P? No lugar do G, você vai procurar lá na sua tabelinha da semana passada. O de Vênus, o número que está em Vênus, na letra A, e o número que está em Mercúrio, na letra B. Qual é a gravidade de Vênus e qual é a gravidade de Mercúrio?
Aí vai multiplicar os dois. Os 50 quilos coloca 0,50? Qual? Os 50 quilogramas 0,50? Não, porque aí já está em quilo mesmo. Só vai ser 0,5, 0,3 se tiver em grama. Aí está em quilograma, então já está certinho. É só multiplicar 50 pela gravidade aí. Não precisa transformar, não. Eu não sou malvada igual o livro. Aí pega o 50 e faz o quê? Em qual etapa que você está, Alex? Você colocou a fórmula Aline, P igual a M multiplicado por G? Fala, Iago. no resultado eu boto o N? Bota o N, muito bem, isso aí, Já N de acho no Newton. resultado. Pode falar? No resultado, Pode falar o resultado? pode, quanto que você achou? Na letra A eu achei 430 newton e na letra B eu achei 151,2. Exatamente, isso aí, certinho. Não era dividir? Dividir? Não era dividir. Não. Isso meu Dividir deu 100, foi isso meu deu aquele exercício. 0,172 newtons. Eu até fiquei, ué. Não. A de dividir foi a do exercício do livro, por quê? Porque ele deu para gente o peso e a gravidade e queria a massa. Mas aqui a gente está calculando o peso. Qual é a fórmula do peso? Por isso que eu coloquei logo no número 1. Escreva a fórmula do peso, justamente para vocês não pensarem naquela fórmula do dever de casa. Aquela foi um caso, assim, em exceção, porque a fórmula não é de dividir, a fórmula é de multiplicar. A fórmula que eu quero que vocês escrevam no número 1 é essa aqui, ó, P igual Aline, a I multiplicado por G. Botei lá no chat, ó, a resposta do número 1. É essa fórmula que vocês vão usar na letra A e na letra B do número 2. Fala, Iago. no caso esse aqui é o número 3, porque você já tinha passado o número 2. Se fizer em continuação com aquele da semana passada, número 3. Número 3 e número 4. Aí, Rian, você vai pegar o M, que é a sua massa. A massa da letra A é 50 quilos e a massa da letra B, 40 quilos. E o G, que é a gravidade, que você vai ter que voltar lá na tabelinha da semana passada para pesquisar a gravidade de Vênus, para colocar na letra A e multiplicar, e a gravidade de Mercúrio, colocar na letra B para multiplicar com 50 e com 40. Aí você vai achar a resposta certa. Sem ser Iago, alguém mais já terminou? Sim, terminei. Bom, Já vamos lá completei então. tudo. Tá. Então, vou mostrar aqui como que ficou, ó. Vou fechar aqui. Eu consegui me ver. Ó. Número 1, então.
eu pedi para escrever a fórmula do peso. P igual a M multiplicado por G. Tá dando para ver? Aí o número 2 era para a gente calcular o peso de um objeto de 50 quilos lá em Vênus. Então, eu peguei a fórmula do peso, P igual a M multiplicado por G, substituí o meu M, que é a minha massa, pela massa do objeto aí da letra A, que é 50 quilos. 50. Multiplicado por 8,60 ou 8,6, tá? Dá no mesmo. Que é a gravidade de Vênus. 50 multiplicado por 8,6 dá 430 newton. Na letra B, a mesma coisa, a mesma fórmula. P igual a M multiplicado por G, massa multiplicado pela gravidade. Só que a massa do objeto da letra B é 40 quilos. Então, eu peguei, no lugar do M, eu coloquei o 40, e no lugar do G, eu coloquei a gravidade de Mercúrio, que é 3,78. Multipliquei 40 por 3,78, deu 151,2 newtons. Certo? Certo. Aline, eu não sei se você já falou isso, mas como essas pessoas, como os cientistas descobriram, por exemplo, a quantidade da gravidade lá em Mercúrio, por exemplo? Então, aí, toda vez que eles Mostra aquela descobrem tabelinha alguma de coisa números, por favor. fora do nosso planeta, né? A gente, ou melhor, eles, né? Os cientistas trabalham com sondas espaciais. Então, eles mandam... vou repetir, Stephanie. Eles mandam as sondas espaciais e essas sondas, elas observam tudo o que tem no planeta. Tá? Tiram foto, debaixo da sonda espacial tem tipo que uma máquina fotográfica que envia mensagens para cá, para a Terra, então eles conseguem visualizar, né, o que a sonda está coletando. Dá para coletar materiais também, se eles quiserem, por exemplo, que eles já têm isso, saber como que é o solo de Marte, né, que Marte é o que eles mais vão, que mais mandam sondas para lá. Aí eles vão, coletam partes do solo de Marte para ver como que é a aparência dele. Então, com relação a esses estudos relacionados ao espaço e aos planetas, é tudo através de sondas espaciais, tá? E aí eles enviam, essas sondas ficam um tempo lá, ou no espaço, ou no planeta que eles querem descobrir alguma coisa, e vão coletando informações, e essas informações chegam aqui na Terra através dos satélites, através de via satélite. É possível modificar a gravidade de um local? É possível? É possível o quê? Modificar? A gravidade de um local? Eu acredito que não. Acho que não. Esses números, eles são fixos, né? Essa tabelinha que a gente tem aí, ela é fixa. Eu acho que não tem como modificar, não. Posso até pesquisar isso, mas acho que não modifica, não. Tipo, certo? Tem certeza que não, Sara? Tipo, um local... Não, assim... não tenho certeza. Posso pesquisar com relação a isso, mas o que a gente tem no momento para estudo são essas numerações, entendeu? Não é uma numeração assim que varia. A gente já está estudando isso já há bastante tempo desta forma. Mas na ciência a gente sabe que hoje a gente estuda de uma maneira e amanhã a gente pode passar a estudar de outra maneira, igual aconteceu com o Plutão, lembra? O Plutão,
Até 2006, por exemplo, eu estudei a minha vida inteira e dei aula por muitos anos da minha vida, dizendo que Plutão fazia parte do sistema solar e que ele tinha as mesmas características do que os outros planetas. E aí chegou em 2006, eles viram que não, que ele era um planeta muito pequeno em relação aos outros e que não poderia mais ser considerado desse sistema por conta do seu tamanho. Aí reclassificaram ele como um planeta anão. Então, na ciência, é mais ou menos assim que funciona. A gente estuda durante um tempo alguma informação como sendo verdadeira, e aí depois, se chegar a uma nova conclusão, eles vão refazer esse estudo e aí a gente vai estudar dessa forma. Entendeu? Na ciência, nunca a gente pode falar que sim ou que não, porque pode acontecer de ter alguma mudança. Certo? Fala, Carlos, você queria perguntar alguma coisa? Não, só queria falar, tipo assim, mesmo se ele variar, não deve variar assim de dia para dia ou de mês para mês, deve ser anos e anos variando, Isso entendeu? daí com Essa questão certeza. Se acontece alguma variação, leva milhões de anos, tá? Não é rápido, não é uma coisa rápida, não. Certo? Mais algum comentário ou alguma dúvida? Professor, mas eu acho que o máximo que dá mesmo para mudar seria a questão climática mesmo. Tipo, fazer igual a gente faz com a Terra. Tipo, deixar mais quente ou mais frio pela questão das árvores ou algo assim do tipo. Sim, isso já tem uma condição um pouco mais fácil, né? Tem algumas coisas relacionadas à Terra que são, assim, mais fáceis de acontecer, vamos dizer assim, né? Até por causa das condições climáticas, de mudanças que podem ocorrer. Outras coisas já são um pouco mais difíceis de ocorrer, e aí de acontecer mudanças também fica um pouco mais difícil. Certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Não. Bom, a parte que a gente vai entrar agora, eu acho que vocês vão gostar, que pelo menos os alunos, eles sempre gostam dessa parte. Só que se a gente estivesse na escola, vocês não iam gostar muito, não. Vocês iam odiar, porque tem que desenhar. E aí, se a gente estivesse na escola, eu ia colocar vocês para desenharem uns esquemas aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. Vocês iam me matar. Todo ano os alunos me matam, porque eu faço o desenho bonitinho no quadro, e quando eles querem fazer no caderno, eles não conseguem fazer. E no quadro é muito mais difícil de fazer do que na folha do papel, porque no quadro escorrega muito aquele hidrocor, escorrega muito no quadro. Então, para fazer o desenho que eu vou mostrar daqui a pouco, no quadro é mais difícil, e eu sempre consigo fazer. Então, se eu consigo fazer, vocês também têm condições de fazer. Mas como a gente está distante... A matéria é fácil, o desenho é fácil. Mas como a gente está distante, eu não vou colocar esse ano vocês para desenhar, não. Vou mostrar como que é o desenho, vou mostrar as partes do desenho e vou ensinar vocês a classificarem. Se aparecer na prova, aí eu já vou dar o desenho para vocês só classificarem. Não vou fazer a maldade de vocês desenharem, porque a gente está distante. Aí eu não sei se vocês vão desenhar certo, se vai desenhar errado. Então, se aparecer alguma questão na nossa prova, já vai estar lá o desenho e vocês só vão classificar conforme for aparecendo o desenho. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor isso, tá? O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar uma parte da força que é chamado de máquinas simples, tá? Aí vocês devem estar se perguntando assim, lá vem ela, o que é isso? Máquinas simples nada mais o próprio nome já está dando uma dica, ó. É uma máquina um instrumento, né, que muitas das vezes a gente tem até em casa e que vai facilitar o nosso trabalho.
vai facilitar o nosso corpo a não exercer muita força, a não fazer muita força, tá? Então, existem diversos materiais que a gente tem na nossa casa, que são considerados máquinas simples, mas que até então vocês nem percebiam isso. Vou dar um exemplo bem simples e bem clássico disso. Cadeira. Oi? Cadeira? Madeira? Cadeira. Cadeira, Sim. cadeira. Cadeira? Não, cadeira não. A madeira até poderia ser, mas a cadeira não. Um exemplo, ó. Todo mundo já utilizou uma tesoura, não já? Tem uma tesoura ou já utilizou uma tesoura, certo? O que a tesoura faz? A tesoura, ela é um exemplo de máquina simples. Por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou pegar uma folha aqui de papel. Bom, a gente tem uma folha de papel. Ó, tem uma folha de papel. Aí a gente vai e começa a picar essa folha de papel, a cortar essa folha de papel. Ó, cortei 2 vezes, 3, 4, 5, ó. Aí eu já consigo ter, ó, uma dificuldade para cortar, ó. Porque já tem bastante papel aqui, ó. Já fiz uma força maior. Se eu tivesse uma tesoura, como esta, que a minha filha trouxe aqui para mim, eu já consigo fazer o mesmo processo com mais facilidade, ó. Ó como foi fácil cortar. Cortei tudo, vou papel para tudo quanto é lado aqui. Tá? Então, a tesoura, que é um objeto simples que a gente usa desde do jardim, né? A gente aprende a usar a tesoura lá no jardim, é um exemplo de máquina simples. Ou seja, ela auxiliou no corte desses papeizinhos. Porque quando a gente corta uma vez, o papel ainda está fino, a gente não faz tanta força, mas se a gente continuar cortando como eu continuei, ele vai ficando grossinho, a gente vai tendo que ter uma certa força. É? Oi? É. Não entendi. A bicicleta é uma máquina simples? Sim, também. E aí, você já avançou mais, né? Porque a bicicleta, a gente tem aquele... Qual é o nome daquele disco que tem na bicicleta? Pedal? Perto do pedal. Qual é o nome daquilo? Corrente. Tem a corrente. Corrente? Marcha. Não, aquele do pedal, aquele círculozinho que tem os dentinhos que passa a corrente. Chama aquilo dali de troca-marcha. Tem um da marcha, eu esqueci o nome daquilo. Aquilo tem um nome que parece com o que eu vou mostrar a vocês no desenho, tá? Aquela rodinha que o pedal, que a gente pedala e ela vai movimentando a corrente, ela parece com esse processo que a gente vai aprender hoje, que eu já vou mostrar o desenho daqui a pouco a vocês, tá? Toda vez que a gente tem algum objeto que vai diminuir a utilização da nossa força, a gente chama esse objeto de máquina simples. Tá? Então, tem vários exemplos. A gente vai ver aqui no livro que existem vários exemplos. Aí, por que, Rian, que eu falei para você que a madeira, se fosse madeira que você tivesse falado, que poderia servir? Porque a madeira, se a gente tiver uma barra de madeira, um pedaço de madeira, e a gente quiser levantar algum objeto pesado, vamos imaginar que essa régua aqui seja um pedaço de madeira. A gente consegue fazer um processo de alavanca, né? De colocar essa madeira por debaixo do objeto, essa parte aqui da madeira e fazer um processo de alavanca. Aí a gente consegue
levantar o objeto utilizando uma forma de madeira. Então, por isso que a madeira, eu falei para você que serviria como exemplo de máquina simples também. Tá? Entendi. É que eu achei o nome. Existem diversos Pedivela. exemplos. Como? É Pedivela. Pedivela. Ah, é? Nossa, mas não era esse nome que eu queria, que eu achava que era, não. Eu Também tem esqueci alguma agora o coisa nome. Acho que central, tem um nome mais simples. Tem movimento central e acabou. Mas eu acho que Também tem tem um nome movimento mais central. simples. Mas vamos lá, vamos por partes, então. Então, hoje nós vamos ver essas máquinas simples. Existem alguns instrumentos que vão facilitar o nosso dia a dia com relação à utilização da força. Então, toda vez que a gente tem um instrumento desse, a gente acaba usando uma força um pouco menos intensa, um pouco menor. Outro exemplo sem ser o da tesoura. Já viram aquele instrumento que é um quebra-nozes? Que parece também uma tesoura. Ele é entrelaçado, né? Então, E a gente coloca nozes são os ali bonequinhos que dentro, servem para- e depois a gente aperta, e aí a casquinha quebra. Já viram? Sim, sim, Então, sim. aquele instrumento, Sim. aquele Já- objeto, é um já sei. objeto também considerado de máquina simples. Por quê? Se a gente Aline, quebrar a casca das nozes com a mão, a gente vai ter que fazer muita força. Usando aquilo ali, a intensidade da nossa força é um pouco menor. Tá? Então, tem diversos instrumentos na nossa casa que servem para exemplificar essas máquinas simples. Só que o livro, ele começa mas é logo... só como você coloca a força, né, Aline? Não entendi, Carlos. É só que você só pode falar que ele é uma máquina simples quando você deixa de fazer força para usar ele, né? Isso. Quando ele auxilia, né, em algum processo que você está utilizando a força, e aí você, utilizando esse instrumento, unindo essa intensidade de força, tá? Entendi. Toda vez, então, que Então, o acontecer ventilador isso... né? Qual? Qual, Rian? Qual exemplo? Simples. Não ouvi. Repete. O ventilador é uma máquina simples? Sim, o ventilador também, né? Porque com a movimentação da hélice dele, ele acaba executando um trabalho e sem a gente ter nenhuma força, tá? Bom, aí como esse livro ele é malvado, começa sempre pela parte mais difícil para chegar na parte mais fácil, tá? Então ele apresenta para a gente logo um tipo de máquina simples, que é o plano inclinado, tá? Para a gente aprender a analisar essa situação e perceber que através dessa situação a gente também consegue utilizar um pouco menos de força, tá? Então, tem aí, ó, na página 208, um professor, numa aula de aula, ó, aí ele pegou aquele instrumento que a gente conheceu semana passada, o dinamômetro, que vocês até pesquisaram o valor que era, né, que era R$ 1.000. Ele usou o mesmo dinamômetro da aula passada para puxar, ó, um caminhãozinho, para erguer um caminhãozinho. Aí ele colocou aí 4 livros empilhados, só para dar a ideia do quanto ele ergueu o caminhãozinho, do quanto ele levantou o caminhãozinho. Então, ele levantou aí mais ou menos na altura desses 4 livros empilhados.
Pode falar, Alex. Aí, Oi, Caetano. rapidinho, qual é a página? Página 208. Tá bom. Alex, quer falar? Não, eu já Não. descobri aquele negócio. Aí ele Obrigado. foi e levantou, tá? Aí, ó, nessa altura, mais ou menos, desses 4 livros empilhados, ele mediu mais ou menos, ó, e deu mais ou menos 12 centímetros. Então, ele suspendeu esse caminhãozinho mais ou menos 12 centímetros. E aí, se a gente analisar o dinamômetro, ele fez uma, ó, de 20 e poucos newtons, tá vendo? Que o pininho vermelho está depois do 20. Página 208, Alex. Ele levantou, conclusão, a molinha esticou por causa do peso do caminhãozinho, e aí deu lá, gente, ó, um peso de mais ou menos 25 newtons, mais ou menos, por aí. Depois, na situação B, olha o que ele fez. Ele pegou o mesmo caminhãozinho, mas aí, ó, ele engatou na frente do caminhãozinho e colocou um plano inclinado, ou seja, ele fez uma rampinha, tá? Ele fez uma rampinha aí. E puxou. Nisso que ele puxou com o dinamômetro, ele obteve, ó, uma força de quase 20 newtons. Tá? Aí ele pergunta para a gente, ó, ele pede para a gente pensar aí nessa questão. Em qual das situações apresentadas acima, a intensidade da força aplicada foi menor para colocar o caminhão de brinquedos sobre a pilha de livros? Na situação A ou na situação B? Na situação A. Na situação A, Ele fez menor. Ele fez menos força na situação A do que na B? Sim, Sim. ele fez de menos força. Sim. Então, vamos voltar lá na marcação do dinamômetro. Na situação A, ó, o pininho vermelho está marcando depois do 20 e antes do 30. Então, é 20 e poucos newtons. Tá? Na situação B, ele está, ó, depois do 10, mas antes do 20. Ele deve estar aí uns 19, 18 newtons, mais ou menos. Quem é maior, 20 e pouco ou 18 ou 19 newtons? Professora, calma aí. Mas é pela questão que o ônibus está fazendo pressão para baixo, e seria por causa do peso dele. Então, ele está fazendo faz pressão. força para você ficar no chão, o correto seria ser a B. O correto seria ser a B, que está mais pesada. Porque ele está sendo feito, não descer direto, e também está sendo puxado pela questão do peso. Tá sendo puxado, só que olha só, tudo bem, concordo com você. Ele também está precisando de uma força porque ele também está sendo puxado. Só que quando a gente tem um plano inclinado, uma rampinha, essa força que está sendo utilizada, ela não tem a pressão que tem da gravidade igual está lá na A. Porque na A ele está só suspenso. Ele não tem nada amenizando essa gravidade. Tá? Ele está suspenso. Então, o peso ele vai ser muito mais intenso. Já na B, ele está sendo puxado, realmente, ele precisa de uma força ali. Mas, em compensação, ele está apoiado num plano inclinado, numa rampa. Então, quando a gente apoia alguma coisa, isso, a intensidade da força, ela é menor. Igual eu te falei, se a gente tem um pedaço de madeira, a gente tem que levantar um móvel.
sem nada, só tentar levantar o móvel, a gente vai fazer muito mais força. Agora, se a gente tiver um pedaço de madeira e tentar fazer um processo de alavanca, de levantar o móvel com um processo de alavanca, com esse pedaço de madeira, a intensidade vai ser menor. Tá? Porque aí não vai ter essa situação, igual está mostrando na letra A, dele ficar suspenso. Imagina você tem uma cômoda, igual vai aparecer aí na outra página, e você manter a cômoda suspensa. Você precisa de muito mais força do que se você tiver uma alavanca e você levantar, manter ela suspensa com uma alavanca, porque o peso ele vai estar todo aqui na alavanca, não vai estar no seu braço. Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Aqui, a gente vai analisar pelo o experimento, ele está sendo utilizado um dinamômetro. Então, a gente vai utilizar o dinamômetro para poder comparar, para fazer a comparação. Deixa eu ver quem falou isso aqui no chat, que eu não consigo identificar. Iago? Vamos lá, Iago. Nós estamos na página 208. Tá? Rafael também, página 208. Vou voltar lá na 208, tudo que eu falei. Na página 208... Vamos lá, a questão do caminhão. Ele começou a falar pela força, ampliando a força pelo plano inclinado, que é o mais difícil da gente entender. Em vez de ele começar pelo mais fácil, o livro começou logo pelo mais difícil, tá? Então, o plano inclinado é essa rampinha que a gente está vendo aí. Essa rampinha, ela é um exemplo de máquina simples, ou seja, toda vez que tem uma rampinha, isso vai significar que a gente vai gastar menos força quando precisa erguer alguma coisa, quando precisa levantar alguma coisa, tá? E aí, na situação da página 208, nós temos aí um professor mostrando 2 experimentos. Ele levantando o caminhãozinho só com o dinamômetro e deixando ele no ar. Aí, ampliaram aí o medidor do dinamômetro para a gente poder ver qual foi a força utilizada, que foi uma força de 25 newtons, mais ou menos. Tá? Depois, ele fez o mesmo experimento com o mesmo caminhãozinho, só que ele usou um plano inclinado, uma rampinha, para poder elevar esse caminhãozinho até a pilha de livros. A intenção do professor era levantar o caminhãozinho até a parte de cima da pilha de livros. Na 1, ele só levantou com a ajuda do dinamômetro. Na situação B, ele pegou o dinamômetro, ele usou o dinamômetro e usou uma rampinha. Tá? Aí o livro pergunta, em qual situação a intensidade da força foi menor? Aí a gente vai olhar o dinamômetro. Ó. Na situação A, foi 20 e poucos newtons, quase 25 newtons. E na situação B, foi mais ou menos uns 18 newtons, 19, que aí não dá para saber o número exato, porque não tem todos os risquinhos. Mas ele não ultrapassou o risquinho do 20, ó. O lá de cima ultrapassou 20. Então, quem foi maior? A situação B. O livro está perguntando, quem utilizou a intensidade de força menor? A situação B. Por que foi menor? Porque essa rampinha, ela ajudou a exercer menos força. O caminhãozinho, ele não ficou suspenso no ar. Porque quando fica suspenso, tem ainda o problema da gravidade, que a gente estudou semana passada. Tá? Então, por isso que a situação B foi menor, porque teve a ajuda
de uma máquina simples que é chamado de plano inclinado, que nada mais é do que uma rampinha. Aí, para a gente colocar isso no nosso dia a dia, na página 209, ele dá um exemplo, ó, das rampas de acessibilidade, tá? Por aqui é mais difícil de encontrar, mas, por exemplo, se a gente for no centro de São Gonçalo, a gente consegue ver ali em frente à prefeitura tem, né? Em vários locais onde tem Ali no Gradinho. sinalização, onde tem semáforo, no Gradinho tem? Eu acho que tem perto ali da praça. O pessoal entrar na. Então, olha só, imaginem vocês, uma pessoa que é cadeirante ter que subir na calçada, olha a força que ela vai precisar executar, ou subir ou descer, de uma calçada sem uma rampa de acesso, tá? Sem um plano inclinado. Se a calçada tiver esse plano inclinado, essa rampinha, a utilização da força da pessoa vai ser muito menor, porque isso aqui, só de ter essa inclinação, diminui a força que a pessoa vai fazer, tanto para subir quanto para descer. Se não existisse isso, teria que ter uma força muito maior, e ainda iria correr o risco da cadeira se desestabilizar do chão, né, se desequilibrar e a pessoa virar para frente. Então, por isso que eles criaram isso, ó. Aí, quando a gente olha assim na rua, a gente nunca ia imaginar que isso seria física. Mas alguém pensou, né, bom, vamos colocar um plano inclinado na calçada, porque as pessoas que têm alguma deficiência, que são cadeirantes, as mães que usam carrinho de bebê, né, também utilizam esse plano inclinado. Que mais? Alguém que esteja passando por algum acidente, igual eu passei, né, alguns anos atrás, que eu fiquei um tempão subindo aquelas rampas todas lá da escola com a cadeira de roda, porque eu tinha rompido o ligamento do meu joelho, eu não conseguia subir no meio-fio da calçada, mas se tivesse uma rampinha, com a rampinha eu conseguia subir, porque o meu esforço era muito menor, certo? Então, é para isso que existe o plano inclinado. Ele vai levar, né, um pouco mais de tempo, porque na primeira situação, ó, ele ergueu o carrinho em 12 centímetros. Na rampinha, a rampinha tem 25 centímetros. É um pouco maior, mas o trajeto, né? Mas em compensação, a força vai ser menor. Ok? Ok. O que a gente precisa entender com relação a essas máquinas simples que a gente vai ver agora, né? Que todas elas vão simplificar, vão diminuir a força utilizada pelo ser humano, tá? Todas elas têm essa mesma função. Todos os exemplos que a gente vai ver agora. Vou mostrar mais alguns, ó. Então, uma broca, um trator, um guindaste, etc., coisas de obra. Então, tudo é uma coisa simples, né? Uma máquina simples. Isso, você está hoje um espetáculo, porque você está indo lá na parte do desenho que eu ia mostrar a vocês. Tá vendo? Vocês estão indo além. O guindaste é exatamente isso. A gente tem um sistema de roldanas no guindaste, que é o desenho que eu falei para vocês que esse ano vocês iam escapar, tá? Se a gente estivesse na escola, a gente ia aprender a desenhar um sistema de roldanas, que é o mesmo sistema que o guindaste tem. Tá como? Naquele pique. Glória a Deus que não estamos na escola. Vocês vão se livrar. Eu só vou mostrar como que é e vou ensinar só a classificação deles, tá? Mas vocês não vão precisar desenhar.
Na Sim, página é inteligente. 210, ó, tem o exemplo da alavanca que eu estava explicando a Rian. Ah, é, né, Iago? É só essa vantagem, não é não. Bom, o que que acontece aí, ó? Aqui a gente tem um pedaço de madeira, uma barra de madeira, e precisou ter um ponto de apoio, que é como se fosse um paralelepípedo aí, né? Um sólido geométrico. Aí ela precisava levantar a cômoda para tirar o tapete que estava debaixo da cômoda. Se ela tivesse feito isso sem o sistema de alavanca, a força dela seria muito maior. Talvez ela nem conseguiria fazer isso. Tá? Senão ela Teria ia que ter ficar com uma duas dona coluna pessoas. incrível. Teria que ter duas pessoas, uma de um lado e outra do outro, para poder suspender a cômoda. Mas nesse processo de alavanca, ó, ela conseguiu suspender e sozinha, com uma pessoa só. Tá? Basta ter algum ponto de apoio, né, que é esse paralelepípedozinho aí, esse bloquinho de madeira, que pode ser qualquer outra coisa, e ou uma barra de ferro, ou um pedaço de madeira, qualquer coisa que faça esse processo de alavanca. É igual quando a gente tem uma régua. A régua também serve como uma alavanca. Essa minha aqui não serve porque é aquela flexível. Mas aquela réguinha rígida, se a gente colocar uma borrachinha aqui na ponta e flexionar essa parte aqui dessa outra ponta, a gente consegue levantar a borracha, né? Ou qualquer Quem outra não? coisa que esteja aqui na ponta. Essa só não dá porque é molinha, o processo é diferente, não vai aguentar a força. Quando eu fizer isso aqui, ó, ela dobra. Então, não aplica a força na outra ponta, tá? Mas se for uma coisa rígida, como é aqui um pedaço de madeira ou uma barra de ferro, vai provocar esse processo. Aí nós temos aí, ó, outro exemplo, ó, um martelo, também é um exemplo de máquina simples. Ele está tirando um prego aí, ó, da madeira. Então, com o prego, ó, com o martelo, a gente consegue tirar o prego com muito mais facilidade, né, exercendo uma força menor. E o processo da tesoura, ó, aí cortando um papelão. Isso, se a gente fizesse à mão, a gente teria que executar força bem maior. A tesoura, ela já consegue fazer o mesmo papel, só que utilizando uma força menor. Mais E fraco. aí, já que você... A broca também? Bem mais fraco. A Oi? broca também seria uma máquina simples? A broca? Também, sim. Também. O carrinho de mão, aqueles carrinhos que o pedreiro usa para levar areia, pedra, é um exemplo de máquina simples, porque imagina ele levar toda a pedra, todo o cimento, toda a areia que ele precisa para a obra nas costas. Aí ele coloca lá dentro do carrinho de mão, o carrinho de mão, o pedreiro suspende um pouquinho, e aí tem uma rodinha na frente, a rodinha ela vai chegar até o local que ele precisa, ele utilizando uma força bem menor. Deixa eu ver o que mais. A pá, quando a gente A recolhe picareta. o lixo. Picareta também. Isso. Tem vários exemplos de máquinas Machado. simples que a gente utiliza no nosso dia a dia. Isso aí, tá? Motosserra. Aí, etc. chegando aí no processo do guindaste, que vocês falaram, que falaram da bicicleta, vocês deram exemplo de vários processos de roldana. A gente chega na máquina simples, que é chamada de roldana, que é a mais fácil. Então, ele explica o plano inclinado, que é o mais difícil, que é a rampinha. Aí, depois, ele fala sobre a alavanca, que é mais ou menos, né, da gente entender. E depois ele fala sobre o processo de roldana, que é a mais fácil, que é a que a gente vai ver agora, tá? E é isso aqui. É uma rodinha.
Esse desenho que vocês odeiam fazer durante a aula. É tipo uma A rodinha gente tem aqui, ó, uma rodinha de frente e uma rodinha de lado, tá? Então, isso aqui, o sistema de roldanas, ele é utilizado em vários momentos, para várias situações. Lá na escola, quando a tia Deisimar mandou fazer o segundo e o terceiro andar e depois a quadra, o pedreiro, ele fez um sistema de roldana assim. Ele usou roldanas, essas rodinhas. O que ele fazia? Tinha uma roldana lá em cima, no segundo andar, e uma corda, né? Porque aí essa corda passa pela roldana. Ele amarrou na ponta da corda um balde, e aí ficava um pedreiro lá embaixo e um lá em cima no segundo andar, estava fazendo a quadra. Um lá no segundo andar e descia o baldezinho para o que estava lá embaixo, colocava o cimento no balde, ele puxava a cordinha e chegava o cimento dele lá em cima. Em vez de ele descer e subir aquelas rampas todas, eles construíram um sistema de roldana e aí ficava um lá embaixo e um lá em cima, e o material chegava lá em cima dessa maneira, tá? Através de um sistema de roldana. A roldana, ela também pode ser chamada, ó, de polia, tá? Ela tem esses dois nomes, roldana ou polia, tá? De que é composto uma roldana? Ó, a gente tem aqui, então, um ganchinho, a gente tem uma alça e a gente tem um disco, que é uma rodinha. A rodinha aqui. Essa rodinha, não sei se vocês já repararam, ela tem uma curvinha por dentro, que é justamente para a corda encaixar ali. Já viram esse tipo de rodinha? Esse espaçozinho que tem dentro da rodinha, que ela é cavadinha, é chamada de sulco. Tá? Então, ela é vazadinha aqui no meio, ela é tipo cavadinha, e a corda entra por aqui. Ela corre por aqui. Se ela fosse, essa parte fosse lisa, a corda ia escorregar, ia sair toda hora. Então, ela tem esse sulco, que é essa coisinha para dentro, e a corda encaixa ali certinho, tá? Aí nós temos mais ou menos isso aqui, ó. Aí os desenhos vão piorando. E aí, se a gente estivesse na sala, a gente estaria desenhando isso aqui também, ó. Isso aqui é um sistema de roldana simples. Por quê? Porque eu só tenho uma rodinha, ó. Aí aqui tá passando a corda, ó, e aqui tá levantando alguma coisa, que pode ser um balde de cimento, um balde de areia, qualquer coisa que a gente queira suspender, levantar, tá? E aí essa rodinha, ó, essa roldana, ela tá presa, ó, em algum lugar. Geralmente num pedaço de madeira, tá? Ah, Matheus. Ainda tem pior, hein? Esse é só o primeiro. Essa rodinha aqui, essa roldana, ó, esse disco, ele está sendo preso, ó, por aqui, ó, por uma alça ou uma presilha. Pode ser chamado de presilha ou de alça, tá? Quando isso acontece, quando tem uma presilhazinha segurando aqui numa parte superior, ó, a gente chama essa roldana de roldana fixa. Por quê? Essa rodinha, ela tá presa aqui em cima. Tá? Então, nós vamos classificar as roldanas em roldanas fixas e móveis. Esse tipo aqui é uma roldana fixa, porque essa presilhazinha tá presa aqui em cima, ó, num pedaço de madeira ou num concreto, alguma coisa. Tá? Vamos piorar mais um pouquinho.
Agora eu tenho um outro sistema de roldanas, ó, com duas. Imagina se vocês estivessem desenhando isso, vocês estavam me matando. Todo ano, os alunos me matam. Aí eu tenho, ó, a mesma coisa, ó, eu tenho uma barra lá em cima, que pode ser um pedaço de madeira. Aí eu tenho aqui, ó, uma presilha, essa daqui tá presa. E essa daqui, ó, ela só tá, ó, pela cordinha, tá vendo? Ela não tem nenhuma presilha aqui segurando esse sistema de roldana. Tá? Nesse sistema de roldana aqui, que é um sistema duplo, que a gente tem duas rodinhas, eu tenho, ó, essa aqui, que é fixa, e tenho essa daqui, que é móvel. Toda vez que ela só tiver pela cordinha, ela vai ser uma roldana móvel. Quando ela estiver presa pela presilhazinha, aí ela vai ser fixa. Quanto mais rodona, mais leve fica o negócio. Isso, muito bem. Quanto o sistema for maior, mais leve fica, tá? Menos força a pessoa vai fazer. É impressão minha ou isso daí parece mais uma rodinha de supermercado? De carrinho de supermercado? Isso aí. É bem parecida com a do supermercado. A do supermercado não tem um negocinho no meio, assim, uma valinha no meio? Acho que tem, acho que tem. Isso, tem umas que tem. Tem umas que são redondinhas, abauladinha, a rodinha. Mas tem Daí também umas que parece tem as de maca. Aquelas uma lá de valinha maca no meio. também. Essa da valinha no meio é essa aqui, porque dá para passar a cordinha por dentro. É isso mesmo. Já vi isso em um jogo aí, que o negócio gira, jogo antigo. É. Vou dar outro exemplo, hein? Vou piorar. Vamos lá, vou ver se eu consigo mostrar os dois. Quem sabe me dizer a diferença dessa aqui? Não dá para mostrar as duas, será que dá? Vê se vocês estão conseguindo ver as duas. Dá, tá de boa, tá de boa. Dá? A gente tá conseguindo Qual ver. a diferença dessa para essa aqui? Que uma é feita para carregar uma mais pesada e outra mais leve. Porque a outra... Não. Esquece o peso que ela está carregando. Deixa eu ver, peraí. O que elas são diferentes aqui? Uma pendurada. Tá, calma aí. Vamos lá. É mais ou menos isso. Quem falou? Uma tá, Carlos? uma tá vidinha. puxando, outra tá deixando cair, é isso? Uma é móvel, outra não. Ó, olha só. Essa aqui, ó, Tá puxando. ela Ou tem a barrinha de madeira lá e tem a presilha segurando a rodinha. Então, essa aqui é uma roldana fixa, Sim, fit se move. tá? Essa daqui, ó, a presilha dela tá aqui embaixo, não tá lá em cima. Ela tá presa só pela corda. Toda vez que a roldana estiver presa só pela corda, ela vai ser uma roldana móvel. A presilha dela, ó, está embaixo, não está fixada lá em cima. Aqui é a cordinha que está amarrada a uma argolinha e ela está só pela corda. Então, toda vez que for presa só pela corda, né, que ela estiver só pela corda, se cortar a corda aqui, ela cai, é uma roldana móvel. E aqui, como ela tem uma presilha que está segurando aqui numa superfície aqui em cima, ela vai ser fixa. Ok? Posso piorar para a gente terminar? Posso piorar? A última agora, só que essa é caprichada, tá? Vocês vão olhar e vão me dizer quantas... É um sistema de roldana com 3 roldanas, é triplo, tá? Vocês vão me dizer quantas são
móveis e quantas são fixas, ou vice-versa. Se tiver uma fixa e duas móveis, duas fixas e uma móvel, vocês vão, tá? Onde eu tô, Iago? Tô na minha casa, Iago. Eu tô explicando o processo de Roldana, não tem no livro isso, não. Tô explicando aqui através dos desenhos que vocês, se tivessem na escola, estariam desenhando tudo isso, tá? Tô livrando vocês de desenhar. Vamos lá, vamos observar esse sistema de roldanas. Ver se dá para ver. Tem 3 roldanas. Agora eu quero que vocês analisem elas e me digam... Deixa eu abrir o chat aqui. Peraí. 2 móveis e um fixo. 2 móveis e um fixo. Quem respondeu isso? Vidinha. Vidinha. Muito bem, Vidinha. Acertou. Alguém vê diferente? Todo mundo viu igual a Alex? Ó, eu tenho aqui, ó, essa primeira aqui. Fixa, porque a prisilinha tá lá em cima, na madeira. Não, eu tô vendo normal. E essas duas aqui, ó, estão só pela cordinha. Se eu pegar a tesoura e cortar essas 2 cordinhas aqui, essas 2 caem, essa daqui não cai. Tá? Então, se cair na prova, desenhozinhos como esses que eu mostrei, pedindo para vocês classificarem em fixas e móveis, vocês vão sempre observar que a fixa vai estar com a presilhazinha presa lá em cima em algum lugar. E as móveis vão estar sempre só pela cordinha. Se cortar a cordinha, elas despencam. Ok? Ok. Todo mundo entendeu? Sim. Das três máquinas simples que nós vimos, a Roldana é um pouco mais fácil da gente entender. Sim. O plano inclinado e a alavanca, dependendo da situação, é um pouquinho mais difícil. Mas esse processo aqui de Roldana, ela é um pouquinho mais fácil. E sempre lembrando, todos esses métodos, ou de plano inclinado, ou de alavanca, ou de Roldana, é sempre para diminuir a força utilizada. Vai sempre facilitar o trabalho humano, tá? Vai diminuir a força gasta pelo ser humano. Se eles utilizarem esses instrumentos, ele vai exercer, né, uma força bem menor. Vai ficar muito menos cansado. É raro certo? Professora, uma faca é, né? Uma faca é uma coisa simples. É porque faz também um processo de alavanca. Quando a gente desce e corta, né? Faz um processo de alavanca. Também. O abridor de garrafa, quando a gente usa aquele abridor para tirar aquela garrafa que tem a tampinha de metal, aquele abridor de garrafa o saca-rolha Vai fazer a chamada? Vários exemplos. Vou fazer a chamada agora. Vou parar aqui a gravação, então. Nós terminamos. E vou fazer a chamada. E vamos aguardar a Dona Francis.